Então, hoje eu vou falar sobre um dos meus livros preferidos da vida, Caixa Preta, do Ivan Santana. É um livro que fala sobre 3 acidentes aéreos brasileiros. Um jato em chamas, poucos minutos antes da aterrissagem. Um maluco a bordo querendo jogar o avião em cima do Planalto. E um Boeing perdido na selva amazônica, sem combustível. Esses 3 acidentes estão aqui dentro e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro voo aqui, a gente vai falar do voo RG-820 da Varig, que sai do Galeão, no Rio de Janeiro, em junho de 1973, se eu não me engano, julho de 73, com destino a Londres, fazendo escala no aeroporto de Orly, em Paris, França. Esse foi o primeiro acidente dito aqui no livro. O que acontece? O número de mortos foram de 123 pessoas, sendo causado, pela perda do controle da aeronave devido à quantidade de fumaça que tinha dentro do avião. Nós temos que lembrar aqui que em 1973 ainda podia fumar dentro dos aviões. Essa lei que existe hoje desde 97, que não pode-se mais fumar, essa lei aqui não existia. Então, o voo tá indo de vento em popa, tá tudo certo. Um passageiro, num determinado momento ali, ele vai ao banheiro e resolve fumar. Muito bem, mesmo sabendo que naquele momento não era para acontecer isso. Ele fuma normalmente, faz o que tem que fazer, joga a bituca, apaga a bituca no cinzeiro do banheiro, mas não contente, ele resolve não deixar vestígios. Então ele pega a bituca e joga no compartimento de papel ali do banheiro. Para variar, né, gente? A bituca não apaga totalmente. Bom, então, as paredes lá eram muito bem protegidas, né, contra incêndio, contra qualquer coisa. E foi muito demorado eles perceberem alguma coisa. Não tinha cheiro, não tinha fumaça, não tinha barulho, não tinha nada. Então, teve até um passageiro que foi ao banheiro, mas não entrou justamente nesse, entrou ao lado. E não percebeu nada, não tinha nada ali que mostrasse que tinha alguma coisa errada. Então, enquanto o voo continuava o seu trajeto, ninguém percebia nada. E aí que foi o problema, o não percebimento do que estava acontecendo naquele voo. Um pouco antes do final desse voo, o que acontece? Uma passageira vai até o banheiro e resolve entrar exatamente no banheiro que estava pegando fogo. Quando ela abre a porta, a fumaça preta já tinha invadido. Só dela abrir, a fumaça preta invadiu quase a metade do voo. E as chamas já estavam correndo solta. Não deu tempo de ninguém fazer nada. Muitas pessoas morreram asfixiadas. E a fumaça era tanta que o que aconteceu? O piloto, esse acidente, uma das causas, foi que o piloto perdeu, ele não conseguiu pousar, ele não conseguiu enxergar o que havia na frente dele devido à fumaça, a quantidade de fumaça preta que ali existia. Fora todo o pânico, fora todo o nervosismo, fora todo o medo, gritaria que existia ali. Quando os bombeiros entraram no avião, eles perceberam que os cadáveres da parte da frente não estavam tão dilacerados quanto os da parte de trás, Os de trás, realmente, a maioria morreu mais pelo desespero e pela fumaça, por engolir a fumaça, asfixia. E assim, gente, você lendo esse acidente, você se sente ali, dá um grau de desespero absurdo. Bom, entre as vítimas desse acidente, tinha o cantor Agostinho dos Santos, a atriz e socialite Regina Leclerc, o artista George Burger e o senador Philip Miller, então presidente do Senado Federal na época, os jornalistas Júlio Delamare
e o Antônio Carlos Scavone. Muito bem, todos os sobreviventes eles escaparam, né, com queimaduras, fraturas, enfim. E o único passageiro sobrevivente, teve um passageiro sobrevivente. Todos os passageiros morreram. Mas Ricardo Trajano, que na época, se eu não me engano, ele tinha acho que 27 anos, 20 e poucos anos, ele foi contra todas as normas de segurança e o que eles pediam para fazer. Ricardo Trajano resolveu ficar ali grudado, sentado no chão, ao invés de sentar na poltrona, ele fica no chão ali, perto, agarrado à cabine. Ele teve muitas lesões, né? O pulmão dele foi muito prejudicado, levaram ao hospital, os médicos não davam muito tempo de vida. Mas ele sobreviveu sim e conseguiu contar a história, né? Ele foi realmente o único que sobreviveu nessa tragédia toda dos passageiros. Aqui, ó, na foto da capa, é realmente uma das fotos, né, desse acidente, desse primeiro acidente. Então, vocês podem perceber que o teto da aeronave, ele caiu e foi uma destruição geral. Aqui também eu vou mostrar para vocês. Essa era a Regina Leclerc, acho que é assim que se fala, a socialite que eu falei para vocês. Aqui, Ricardo Trajano no hospital, o único sobrevivente, né, passageiro sobrevivente. E, enfim, aqui mais fotos, né, desse acidente. Essa é a foto da capa, essas eram as outras fotos, os locais ali da aeronave. Gente, é muito bem estruturado esse livro, né? E, enfim, muitos desses passageiros não conseguiram sequer sair da sua poltrona. Não conseguiam, não tinham forças para isso. Então, esse foi o primeiro acidente que acontece em 1973. Bom, o nosso segundo acidente aqui é da VASP. Bom, naquela época, gente, a gente tem que lembrar que os aparelhos de raio-x, eles não eram usados, né, do jeito como é hoje. Eles não eram tão usados assim. Eram, em algumas situações ali, eles usavam os aparelhos, tal, do mesmo jeito do cigarro, que não podia, hoje não pode, eles não eram tão usados como deveriam ser. Então, Raimundo Nonato compra um revólver calibre 32, faz todo um estudo aonde esse raio-x não era colocado e consegue entrar no voo. Esse avião, esse acidente, gente, aconteceu em setembro de 1988. Eu tinha aí uns 16, 17 anos. Eu me lembro, inclusive, de algumas fotos daqui que apareceram na reportagem. Bom, Raimundo Nonato, trabalhador, mas o governo na época ali do Sarney estava complicado, porque a inflação estava 400%, desemprego correndo solto, e aí Raimundo Nonato perde emprego, não quer ficar de favor na casa do irmão, se sente, enfim, se sente mal, se sente totalmente agredido por tudo aquilo que estava acontecendo. Cerca de 20 minutos com o avião no ar, ele anuncia o sequestro. Então ele entra na cabine ali dos pilotos e ele percebe que o copiloto, Salvador, ele tenta entrar em contato com a torre. O que ele faz? Ele atira na nuca do copiloto e mata ali a sua vítima. Bom, fica com a arma na cabeça do piloto, claro que é desesperador, e manda ele mudar a rota. Ele não ia para a rota onde deveria ir, ele ia exatamente para o Planalto Central. Então ele vai lá para o Planalto, no Palácio do Planalto fazer o quê? Jogar o avião em cima do palácio. Na época, as portas das cabines também, porque vocês devem se perguntar como que ele entrou, né, na cabine. Na época também, gente, as portas das cabines não eram como hoje, não era blindada. Então ele atirou várias vezes ali
no vidro da cabine. Então, medo, né? O medo de acertar. Imagina se acerta o piloto. Quem ia levar o avião? Então, ele consegue entrar e fica no comando ali. Bom, sem que ele percebesse, o piloto, essa é a minha história preferida, gente, daqui do livro, o Murilo de Lima e Silva, ele faz, na verdade, assim, ele não percebeu e ele acionou pelo transporter o código 7500, que é onde mostra na linguagem da aeronáutica, indica interferência ilícita no voo. Então ele consegue ali dizer para alguém, olha, estamos em perigo, né? E assim, aqui nesse acidente a gente percebe o quanto faz a diferença, né? De um sangue frio, de você manter uma calma, de você ter treinamento, você saber o que você está fazendo, ter sangue frio, e isso assim, justamente pela atitude do Murilo, do nosso piloto, o acidente não foi maior. E ele conseguiu salvar muita gente. Então o sequestrador, ele chegou a exigir um avião menor, né, para sua fuga. E quando ele desceu do avião, por volta das 19 horas, ele, na verdade, conseguiu, ele foi baleado 3 vezes, né, e foi ao hospital. Sua morte, dias depois, se deu a anemia falciforme, só que diz a bocas miúdas ali no hospital, que na verdade ele recebeu uma injeção letal da polícia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o Murilo, o piloto, né, que com a sua destreza, seu treinamento, né, suas horas de voo, seu sangue frio consegue, então, salvar a vida de 97 passageiros. Essa daqui era a rota. Eu devo dizer também, gente, vocês estão vendo aqui, ó, o Murilo, com toda a sua experiência, né, ele, num momento ali, ele faz um looping, vamos dizer assim, não é esse o nome, mas o avião deu várias voltas, né, ao redor, enfim, da capital e acabou fazendo esse looping. Enfim, eu não me lembro direito o porquê que ele fez isso, mas foi justamente para deixar o sequestrador sem saber a direção correta que ele estava indo, né? E enfim, aqui foi a reconstituição, né, né, quando ele atira no copiloto. E enfim, gente, tanto o piloto quanto a comissária de bordo, a Ângela, que aparece nessa foto aqui, eles foram condecorados, né? E eu me lembro dessa foto que apareceu do sequestrador, do Raimundo Nonato. Aqui ele ainda estava com vida. Aqui é quando eles recebem, né, a condecoração. Essa história, gente, é a minha preferida do livro. É uma coisa, assim, fantástica. Ele consegue salvar bastante gente. Esse voo, embora o piloto, né, receber a condecoração e tudo, a presidência da República do Brasil nunca, nem sequer agradeceu ao mesmo e nem a sua equipe pela tragédia não ser maior. Uma grande furada essa, né? Em 2019, não sei como é que está isso hoje, né, devido à pandemia, mas em 2019 começou os preparativos para um filme desse voo 375. Eles estavam querendo que em 2020 já fosse feito, né? Mas claro que devido à nossa realidade hoje, não sabemos como que está isso. Mas o projeto leva o nome provisório de sequestro do voo 375. O nosso piloto, Murilo, ele morreu agora em 2020, com 76 anos de idade. O nosso próximo voo foi o Varig 254, RG 254, que teve o número de mortes 12, dia 3 de setembro de 1989, que eu também lembro
alguma coisa, e você que é dessa época, aí você deve lembrar alguma coisa que passou no noticiário. Bom, esse avião também foi um erro humano, uma falha humana do copiloto, que viu a escala, né, de 0,27 para 27 graus. Então, ao invés dele ir a norte, ele seguiu a direção oeste. Então, chegou um momento ali, era noite, né, já estava anoitecendo, e os próprios pilotos não estavam se achando ali, estava bem complicado se achar. E, enfim, ao perceber esse erro, eles não sabiam o que eles iam fazer. Eles tinham que parar em algum aeroporto, porque eles já estavam rodando há bastante tempo e não conseguiam achar um local. Mas a marca lá dizia que eles estavam no caminho certo, então eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Um passageiro, que inclusive era piloto também, ele ficou vendo uma revista e ele percebia, ele sempre fazia aquela rota, né? Ele estava acostumado a fazer aquela rota. E ele percebia, gente, alguma coisa está errada aqui, o que está acontecendo? Por que eles não estão indo na rota certa? Por que eles estão fazendo volta? E ele era o único que percebeu isso. Os outros passageiros, para os outros, estavam normais, mas ele começou a ficar desesperado. Ele tentou por várias vezes ir à cabine, mas não conseguiu. E quando ele conseguiu, já era tarde demais. O voo já tinha dado muitas voltas, não se achava um local para pouso. E eles estavam à noite e totalmente sem combustível. Tinham pouco tempo ali de combustível e eles não sabiam o que fazer. O plano de voo ele é um documento essencial para que se realize, né? Para que se realize o voo efetivamente, né? E as autoridades do controle aéreo, eles têm toda a informação necessária ali para comunicação, para qualquer problema que tenha, né? Então, nessa época, depois desse acidente, as companhias aéreas começaram a buscar mais modernização dos seus serviços, né? A Varig, através de um boletim técnico de operações, passou a utilizar o sistema de planos de voo computadorizado para todos os voos domésticos. Então, para realmente não ter mais esse tipo de falha humana. Eu me lembro desse acidente, me lembro também, principalmente dessa foto que eu vou mostrar para vocês no noticiário, onde a Regina Célia, ela protegeu seu bebê de 5 meses, quando o avião, no pouso, né, forçado, e com esse pouso forçado, 15 quilos a mais foram para cima desse bebê, da Aridiane, que não sofreu nenhum arranhão. Essa foto aqui apareceu em todas as matérias de jornais e eu me lembro dela assim muito bem, né? Aqui seria o voo, a rota, né? Original. Cadê? A rota, deixa eu ver se eu tô mostrando direito. Não. Aqui, ó. A rota original, né? E aqui foi a rota que, enfim, foi tudo errado. Fica a minha indicação aqui, essa literatura maravilhosa do Ivan Santana, onde ele consegue, com maestria, apesar de toda a tragédia aqui contida, ele consegue mostrar com uma leveza tudo isso, e a gente termina o livro com esperança, sabe? Esperança de ter pessoas como essas aqui, que conseguiram salvar vidas, que conseguiram ter sangue frio, que conseguiram ter treinamento, responsabilidade. Então, tudo isso o Ivan conseguiu colocar aqui e contar essa história triste, mas a gente vê uma beleza aqui dentro também. Então, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!